Olá galera, tudo bem? Então, estou aqui gravando a videoaula das aulas 16 e 18, os elementos e os fatores climáticos. Aula 19, os grandes domínios climáticos no mundo, tá? Aí do livro 2. Vamos lá? Então galera, nessas seguintes aulas, nós vamos falar basicamente o quê? Os fatores que alteram e também dão a formação do clima mundialmente. Então nós vamos ver aí fatores como as correntes marítimas, as massas de ar e até mesmo o posicionamento que alguns países e continentes estão aí em relação ao Sol, tá? Inicialmente eu trago aqui uma imagem que nada mais é do que o movimento de rotação que o planeta Terra está realizando, tá? E a quantidade de iluminação solar que determinadas áreas do planeta está sofrendo, né, aí em virtude desse movimento de rotação. Vocês podem ver, o movimento de rotação é um movimento que a Terra ela faz em torno do seu próprio eixo. A Terra ela gira de forma inclinada. E essa inclinação que o planeta Terra vai ter no movimento de rotação vai fazer com que algumas áreas do planeta acabem recebendo mais radiação solar do que outras. Não sei se vocês conseguem analisar. Aí no meio do planeta Terra tem uma linha vermelha, tá? Que é onde está situada a linha do Equador. Essa área do planeta é a área onde vai sofrer a maior quantidade de iluminação solar e automaticamente vai ser a área mais quente. Essa área aqui do planeta é chamada de área tropical. Em alguns livros aparece como área quente ou área intertropical também. Tá? Em contrapartida, as áreas do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio, que aparecem em amarelo, são áreas que recebem sim radiação solar, mas não com a mesma quantidade, tá? Dos países ali que estão situados na linha do Equador. Ou seja, essa área aí do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio, né, vai ser chamado como área temperada, ou seja, onde você vai ter aí estações do ano mais bem definidas, tá? E o clima predominante vai ser o frio, tá ok? Em cima nós temos lá o Polo Ártico, que também é chamado de Polo Norte, né? E lá embaixo nós temos o Círculo Polar Antártico, que também é chamado de Polo Sul. São áreas que você pode observar que a radiação solar é bem inferior em relação aos países que estão aqui na linha do Equador, situados na linha do Equador, e que estão situados no Trópico de Câncer e no Trópico de Capricórnio. Tanto que esse número de radiação solar que entra aí bem fraco é o que possibilita com que forme aí as calotas polares, tá ok? Trouxe aqui um outro mapinha para vocês que mostra basicamente assim de uma forma mais ampla aquilo que eu acabei de explicar anteriormente, tá? Olha aí, ó, a área do planeta que mais recebe radiação solar está pintada de vermelho. Nesse meu mapa está como zona tropical. Em alguns mapas aparece como zona quente ou intertropical, mas é basicamente a mesma coisa que estão se referindo, tá? E você pode ver que esses países aí e até mesmo países de continentes diferentes que estão situados nessa área, são países que recebem uma maior quantidade de radiação solar. Tá? Então eles vão ter aí como características climas quentes, úmidos, e se é quente e tem muita umidade, também eles terão muita chuva. Então essa é a característica aí dos países que estão situados nessa zona tropical, tá? E por receberem grande quantidade de luz solar, radiação solar. Nós temos lá a zona temperada do norte, a zona temperada do sul. A zona temperada do norte está ali entre o Trópico de Câncer, tá, e o Círculo Polar Ártico. Tá? É uma zona fria, recebe radiação solar, mas não com a mesma quantidade dos países que estão na zona tropical. E nós temos a zona temperada do sul, que está entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico, que também é uma zona fria, ou seja, as zonas temperadas têm como características o frio. Tá? Verões mais bem definidos, estações do ano mais bem definidos, verão não tão calorosos, não faz tanto calor no verão, e o inverno ali se sobressaindo em relação
ao verão, por exemplo, tá ok? E as zonas polares, zona polar glacial ártica, que também é chamada de Polo Norte, e a zona polar glacial antártica, que também é chamada de Polo Sul, que são áreas aí que recebem, em comparação com as zonas temperadas, a zona tropical, uma quantidade de raio solar muito inferior, tá ok? Então, gente, nós estamos vendo aqui agora, assim, a posição do país ou mesmo do continente que nós estamos em relação ao Sol interfere muito na ocorrência do clima daquela região, daquela área. Mas além do posicionamento que esses países estão em relação ao Sol, definido lá pelo eixo de rotação, existem outros fenômenos também, outros fatores que vai fazer com que esses países, esses continentes aí recebam climas diferenciados e até mesmo vão sofrer influências, tá? Um deles é a corrente marítima, tá? Botei ali uma definiçãozinha bem pequenininha para vocês. Correntes marítimas correspondem às massas de água que migram em distintos rumos ao longo dos oceanos e mares. Ou seja, essa evaporação aí que acontece no oceano vai levar para outros lugares aí do planeta, tá? Tanto massas de água, tanto correntes marítimas, né, que na realidade são massas de água quente ou frias, tá? E isso vai alterar de forma momentânea, por onde elas estiverem passando, o clima dessa região. Não sei se vocês já observaram a Garota do Tempo lá no jornal, que fala, às vezes está inverno, mas ela fala lá, está chegando uma corrente fria que vai alterar o clima aqui por 3 dias ou uma semana. Ou seja, de onde vem? Vem do oceano, tá? Entre uma dessas correntes marítimas quente, muito conhecida, é o El Niño, tá? Que ataca aí grande parte dos países do mundo, inclusive aqui na América do Sul, que é encarregada de levar essas correntes marítimas quentes para outras regiões aí do mundo e, como eu falei, principalmente aqui na América do Sul. Aí nesse mapa que eu coloquei para vocês, existem diversas outras correntes marítimas, tá? As setinhas vermelhas são correntes marítimas quentes, enquanto as setinhas azuis são correntes marítimas frias. Você pode observar no mapa que o Brasil ele é muito atingido por correntes marítimas quentes, tá? Que é o que faz aí aquilo que a galera sempre se pergunta: pô, no Brasil até no inverno faz calor, por que isso acontece? Porque até no inverno nós recebemos do oceano correntes marítimas quentes que vêm. Ou seja, por mais que em relação ao Sol nós estejamos ali numa posição onde não recebemos tanta radiação solar, mas as correntes marítimas que nos atacam, tá, vai fazer com que esse clima aí seja alterado de maneira momentânea por um determinado período, ok? Então, galera, além das correntes marítimas e do posicionamento que estamos em relação ao Sol, também temos as massas de ar, tá? Ela também vai alterar o clima de determinadas regiões onde foram atingidos por um determinado período. Coloquei também ali um resuminho do que são massas de ar. Tá lá, ó. São grandes porções de ar que possuem condições internas de temperatura, pressão e umidade homogênea. Ou seja, massas de ar, gente, nada mais são do que ventos quentes e frios que se locomovem aí, alterando o clima também de forma momentânea, tá? E aí no mapinha aí que está aí embaixo para vocês, está mostrando aí no inverno, tá? Tá lá escrito aqui, ó, aqui no primeiro aqui, verão, as massas de ar mais comuns no verão, tá? E como elas se movimentam. E aqui no outro mapinha que está mostrando no inverno, as massas de ar também mais comuns e como elas se movimentam aí é, de acordo com as estações do ano, tá? Aí também eu coloquei ali para vocês ali que o Brasil ele sofre variações de 5 massas de ar diferentes, que é as basicamente que estão aí no mapa, tá? A massa equatorial continental, que é chamada de MEC, a equatorial atlântica, que é chamada de MEA, a tropical continental, MTC, e a tropical atlântica, MTA, e a polar antártica, tá? Ou seja, nada mais são do que ventos quentes e frios que se locomovem também, alterando aí de maneira momentânea o clima dessas regiões, desses países por onde eles estejam passando. Galera, é isso daí. Esse capítulo não é grande, é um capítulo curto e que fala aí basicamente, tá, como que o clima ele é formado e como que esse clima é alterado muitas das vezes de maneira momentânea.
Então nós estudamos aí o posicionamento que o nosso planeta está em relação ao Sol e como isso vai alterar o clima e vai definir os climas do nosso planeta, tá? E estudamos aí também as massas de ar e as correntes marítimas que vai mudar o clima de uma determinada região ou país por um período ali momentâneo. Tá legal, galera? Espero que vocês tenham pegado aí, tenham aprendido, tá? E até a próxima videoaula aí. Valeu? Um abração a todos.